Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui novamente, sexta-feira, olha que maravilha, sextou. Sexta-feira, estou em Ribeirão Preto, hoje é dia 16, se eu não me engano, de junho de 2023, sexta-feira. Eu gosto muito de falar, de conversar sobre diversos assuntos, assim como qualquer pessoa que, tem um mínimo de normalidade, Tem uma música que fala assim que de perto ninguém é normal, Se a gente olhar de perto, por exemplo, a gente vai olhar talvez pintas, Algumas falhas na pele, já umas rugas, no meu caso, 60 anos, cirurgia cardíaca, e outras cirurgias. Porém, o fato é que todos nós temos marcas, Marcas tanto físicas, mas também emocionais. Por que não dizer espirituais? Mas eu gosto muito de falar sobre muitos assuntos, Eu gosto muito de música, eu gosto de esporte, etc. Sou um ser humano como qualquer outro, Que tem seus desejos, paixões, vontades, que tem suas qualidades positivas e as negativas. Mas eu fico muito feliz, eu sou uma pessoa muito feliz, porque tem alguém que olha para mim e ele vê além disso tudo. Ele vê o meu coração. E ele sabe que de fato eu não posso oferecer nada, absolutamente nada. Eu não tenho nada de bom, Só para mencionar o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, homem espiritual. Ele menciona numa das suas cartas: miserável homem que sou. Quem me resgatará deste corpo que é submetido à morte? Quem? Então o apóstolo Paulo, antes de ele se tornar cristão, seguidor de Cristo, a história de Paulo está registrada ali em Atos, quando começa a sua conversão, que ele estava indo para Damasco para prender e matar cristãos. Era isso que Paulo fazia, É isso que aconteceu na Idade Média, na Inquisição, tanto católica quanto protestante. Muitos foram mortos só pelo fato de ter um exemplar da Bíblia e querer ler a Bíblia. Mas se você pensa que isso aconteceu só lá na época de Paulo, só aconteceu na época da Inquisição católica e protestante, infelizmente, vou repetir, infelizmente você está muito enganado. Hoje isso acontece. No Ocidente, onde nós estamos, aqui na América do Sul, do Norte, isso não acontece, pelo menos até onde eu sei. Porém, em países como são muçulmanos e outros, isso acontece. Se você faz parte de uma família, se você faz parte do islamismo e você se converte a Cristo, os cristãos de um modo geral, repetindo, não é que faz parte dessa ou daquela, mas você acabou se decretando cristão que crê em Cristo somente e no seu sacrifício. Se você faz parte de uma família que segue o islamismo muçulmana, você está correndo um sério risco. Isso acontece diariamente. Os cristãos lá naquele lugar, no Oriente Médio, eles têm que se reunir secretamente. Às vezes num barco, no meio do lago, do mar, secretamente. Exatamente. Mas, por que eu estou aqui hoje? Eu realmente estou aqui hoje para lembrar de um texto, que Cristo, ele fala a respeito de uma coisa muito importante, a coisa mais importante, Porque os fariseus, que gostavam muito de Jesus, gostavam, ao contrário, Eles eram amigos da onça, eles queriam pegar Jesus, porque eles estavam muito irritados, eles tinham inveja da popularidade, do respeito que Cristo tinha por todos, pelo amor que as pessoas tinham por Cristo, por tudo que Jesus fazia que eles não faziam, porque afinal de contas, eles estavam diante do Filho de Deus. E ele tinha poder em palavras e obras. E ele não tinha pecado. Jesus mesmo falou para os seus inimigos, Esses fariseus, pelos quais também Cristo veio para morrer. Jesus veio para morrer por toda a humanidade, não por aqueles que faziam parte do judaísmo, que na época seriam
aqueles que representavam a Deus, o Pai de Cristo. Mas, apesar disso, eles eram inimigos do Cristo. Enfim, e aí esses fariseus chegam lá nos discípulos que às vezes não tinham a coragem, né, de chegar direto em Cristo. Então, às vezes eles, porque o seu mestre ceia com publicanos e pecadores, né? Que é uma conversinha daquelas, né? Para quem conhece um pouco da Bíblia, já entende que isso é uma conversinha, né? Uma falácia. Assim como hoje muitos grupos falam isso, né? Por que que você vai lá? Por que que você vai aqui? Por que que você não guarda tal dia da semana? Por que que você não se restringe em certos alimentos? E um tanto de porquê, né? Mas, assim como tiveram fariseus na época de Cristo, hoje está cheio de fariseu, né? Hoje nós estamos no último tempo da igreja, né? Laodiceia, aquela que Jesus falou, olha, você é pobre. Recomendo que compre de mim algo que tenha valor, porque senão vou vomitar-te da minha boca. É a cristandade hoje que está imperando. Então, mas voltando, né, na questão lá dos fariseus, e Jesus, claro, ele respondeu para eles o seguinte, que aqueles que são sãos, né, eles não precisam de médico, óbvio, né? Eu estou bem, minha saúde está boa. Eu já passei por um check-up algum tempo atrás. Por que que eu vou lá marcar uma consulta com o médico se está tudo bem? A não ser que eu esteja com saudades do médico, não é? É óbvio. Mas o fato é, ele disse isso. Eu não vim para aqueles que são sãos, mas esses sãos, esses que com eles, as pessoas consideravam-se igual aos fariseus, justos diante de Deus, né? Que tinham méritos diante de Deus. Eles se esqueceram de uma coisa muito importante. Eles, assim como todos nós, são descendentes de Adão e de Eva. E nós temos a marca do pecado. Tem um amigo meu que ele fala uma frase que eu acho fantástica. E eu considero meu irmão. Ele diz assim, nós somos o final da feira. Nós somos a xepa da feira. É isso que ele diz. Esse é um grande homem. E eu concordo com ele, assino embaixo nessa frase. Nós somos o refúgio do refúgio. Em termos tanto físicos em relação a Adão. Imagina, Adão, ele viveu 900 e tantos anos. Né? Ele não teve que fazer uma cirurgia igual eu, cardíaca. O ano passado fiz. Senão eu ia empacotar. E estava próximo de um infarto fulminante. Mas Adão, Eva e todos os seus descendentes, lá no começo, era vida perfeita. Tanto é assim que Caim, que matou seu irmão Abel, ele casou com quem? Eu sei que com Eva, com sua mãe, não. Mas ele casou talvez com uma meia-irmã, com uma sobrinha, uma prima, não sei, né? E naquela época a genética não era problema. E mesmo porque como é que o ser humano iria acatar a ordem de Deus de povoar a terra, multiplicar? Mas eu fugi de novo ao assunto e eu vou voltar agora. Então Cristo falou para ele, os sãos não precisam de médicos. Não, aqueles que se acham que estão bem, ótimo. Se você acha que você é justo, que você não precisa de mim, ok. Mas eu sou médico, eu vim para os pecadores. É por isso que Jesus respondeu de uma forma categórica, né? Então é por isso que eu estou aqui com os publicanos, com os pecadores. Porque eu vim para os pecadores. Assim como quando, por exemplo, quando Josué mandou os espias em Jericó. E os espias em Jericó, eles foram escondidos por Raabe, uma prostituta. Lembra? E aí eles fizeram um pacto com Raabe, já que ela os escondeu, porque os soldados foram na casa dela e ela os escondeu e omitiu uma informação, porque senão eles seriam mortos. Então eles fizeram um pacto com Raabe e falaram assim, olha, você vai colocar um fio vermelho aqui na janela e nós, quando viermos, todas as pessoas da sua família, se elas estiverem aqui dentro, nós pagaremos com o nosso sangue se caso alguém for ferido. Mas se caso alguém não estiver na sua casa e for ferido, for morto, na invasão que nós faremos, porque Deus entregou Jericó na mão do povo de Israel. Mas se a pessoa, alguém da sua família não estiver dentro da casa, aí o sangue dessa pessoa será sobre ela. Nós não teremos responsabilidade. Então hoje, o nosso sangue está sobre a nossa cabeça. Nós somos pecadores. Jesus deixou muito claro que Deus amou tanto o mundo. E esse Deus amou tanto que ele deu o seu Filho para que todo que
que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então, olha o preço que Deus pagou. Olha o preço que Cristo pagou. Não. Então, como que eu posso ficar pensando que eu posso apresentar algo de bom para Deus? Como? Isso aí é só o ser humano que acha. Ele se acha. O ser humano, ele é um fariseu, igual aquele que estava lá no templo, que Jesus deu aquela ilustração. Que ele olhou para o templo e falou assim: oh meu Deus, obrigado. Ele não estava orando para Deus, estava orando para si mesmo. Oh meu Deus, obrigado porque eu sou isso, que eu sou maravilhoso, eu sou perfeito. Eu não sou pecador igual esse publicano aí. Eu pago meus dízimos, eu guardo os mandamentos. Então assim, e o publicano nem levantava a cabeça e falava: oh meu Deus, me perdoa, eu sou pecador. Ele não ousava levantar a cabeça. E Jesus, na conclusão dessa ilustração, ele diz: dos dois, o publicano voltou justificado para sua casa. O fariseu, Deus não aceitou. Assim como ele não aceitou a oferta de Caim, ele aceitou a de Abel. Nessa ilustração, Deus aceitou a oração do publicano e rejeitou aquela oração daquele fariseu. Então hoje, o que eu sou? Eu sou aquele publicano, aquela prostituta, aquele pecador que olhou para si mesmo, bateu no peito, abaixou a cabeça, horrorizado com o que a gente é, e falou assim: meu Deus, me perdoe, eu não tenho nenhum mérito, nada. Como diria em inglês, nothing, nada. Eu não mereço nada. E aí a esse sim, a esse Deus atrai até seu Filho Jesus. E Jesus o recebe de braços abertos. E Jesus o cura, porque ele creu em Cristo. Agora ele tem vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 23 e 24. Então hoje, se alguém me perguntar: Josué, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? É aquilo que Paulo falou para aquele homem que era o guarda, que era o responsável, né? Quando Paulo foram, não sei se, acho que foi Paulo, me perdoe se eu errei. Então ele perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Então Paulo disse para o homem, porque o homem ia se matar, porque os presos, abriram-se as portas de uma forma milagrosa, né? Onde eles estavam presos. Acho que Paulo, não sei com quem ele estava, se era Silas. Então o chefe do cárcere, ele ia se matar, porque falou: eu vou ser morto mesmo, né? Então é melhor eu me matar. E Paulo falou: não faças isso, né? Aí ele cai e ajoelha e fala assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Porque a vida dele estava agora na mão de alguém. Ou era do Império Romano, que ia matá-lo, porque os presos talvez tinham fugido, mas Paulo falou: ninguém fugiu, estamos todos aqui. Quando o Paulo fala isso, que estamos todos aqui, ele fala: então o que eu tenho que fazer para ser salvo? E ele diz: crê tu no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a sua casa. Olha que maravilha. Então, a religião, ela traz cargas. A pessoa tem que andar não sei quantos quilômetros, tem que fazer jejum, tem que dar dízimo, tem que fazer obras, tem que fazer... A obra de Deus é crermos no seu Filho, no seu sacrifício. Essa é a obra. E aquele que faz isso, é injetado uma nova vida nele. Ele, agora, é ativado com uma vida espiritual. A gente continua sendo carnal, porque não tem jeito. Nós deixaremos de ser carnal numa outra fase. Agora, a gente vai ter as duas naturezas. Por isso que o apóstolo Paulo falou: miserável homem que sou. Mas hoje, graças a Deus, como disse o apóstolo Paulo, mas pela benignidade merecida de Deus, sou o que sou por meio de Cristo. É por isso que Paulo largou tudo que ele poderia ter na vida, nessa vida. Ele poderia ser talvez até chegar ao presidente da sinagoga, não sei. Ele era um fariseu zeloso, mas ele colocou isso tudo como refúgio por causa de Cristo. E Paulo falava a respeito do evangelho: ai de mim se eu não pregar o evangelho. O evangelho que é? Nada mais é do que eu falar às pessoas sobre a benignidade merecida de Deus por meio de Cristo. Eu ouço a palavra, creio
naquele que enviou a Cristo, aí eu tenho a vida eterna, isso já é a parte de Deus. Não vou entrar em juízo, não, mas agora eu passei da morte para a vida. É o selo do Espírito Santo e acabou, chega. Então, quando você pensar, porque eu sou assim, porque eu sou assado, eu não mereço. Não merece mesmo, nem você, nem eu, nem ninguém. Não há nada que eu possa fazer. Se você ler em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo fala assim, o apóstolo Paulo fala lá, ainda que eu dê os meus bens aos pobres, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu dê meu corpo como sacrifício, mas se eu não tiver o amor, nada serei. E o que é o amor? Em síntese, o amor é aquilo que Deus mostrou, deu seu Filho. E o amor de Deus é que nos salva, porque se não fosse o amor de Deus, Ele não entregaria o seu Filho. E se não fosse Cristo nos amar ao Pai a tal ponto de se entregar, porque Ele falou, eu dou a minha vida de própria vontade, eu dou e a recebo de volta. Jesus não foi morto, Ele deu. Que nem isso os homens conseguiriam fazer. Ele deu sua vida. Mas antes dele dar a vida, lá na cruz, Ele foi julgado por Deus. Em nosso lugar, Ele levou todos os nossos pecados lá. E Ele foi julgado por 3 horas, aquelas horas terríveis. Quando vieram densas trevas, tão densas que ninguém enxergava absolutamente nada. E Cristo clamou, meu Deus, por que me desamparaste? Mas graças a Deus, Ele ressuscitou. Ele morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. E a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. A todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. No nome de quem? Jesus Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, eu estou aqui porque Jesus, o Espírito Santo e o amor de Deus, o Pai, eles me constrangem. Eu tenho que falar, eu não posso deixar de falar o que eu vi e que eu tenho ouvido da palavra de Deus. A palavra de Deus, como diz Hebreus 4,12, é mais viva e exerce poder. Ela é como uma faca de 2 gumes, divide a alma e o espírito, ela vai até no cerne. Quando a palavra de Deus tocar você de fato, aí sim, aí você não vai ter como fugir. Você vai ficar igual Paulo. Você vai falar, quem é o Senhor? E Cristo vai falar, eu sou aquele que morreu por você, aquele que deu a minha vida por você. E você, sabe o que você tem que fazer? Aceitar. É porque é de graça, né? É dom de Deus, né? É dom de Deus. É por meio da fé. Até a fé que nós temos é dom de Deus. Portanto, ao ouvirdes hoje a voz de Deus, ao ser tocado, reconheça esse pecador, aceite. Creia naquele que enviou a Cristo, aceite a Cristo. Porque aí sim, você vai ter uma relação, a chegada com Deus. Uma verdadeira amizade. Mas mais que isso, você será filho de Deus. Portanto, eu desejo a todos uma excelente sexta-feira, 16 de junho de 2023. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que o amor do Pai que está em Cristo e a consolação do Espírito Santo possam nos agraciar e nos dar a certeza, o conhecimento e a alegria da nossa salvação eterna. Grande abraço a todos vocês. Que vocês fiquem com Deus e que assim fiquem em paz nos seus corações, na sua alma, na sua mente, no seu corpo, no seu espírito. Até logo. Até breve.